Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Cleo Artes no Crochê. Hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo deste lindo tapete. Gente, olha que grandioso que ficou esse trabalho. Olha esse bico que lindo. Ficou grandioso, gente, olha isso. Já vou apresentar para vocês os materiais que eu usei para confeccionar esse trabalho. Eu usei esse barbante número 6, a cor dele é salmão, ele é da Euroroma. Usei esse barbante, ele é número 6, cor rosa, ele é da Euroroma. Usei tesoura, agulha 3,5 e agulha de tapeceiro número 14. Bom, meus amores, pode trabalhar essa peça com fio 4, vai ficar menor. Pode trabalhar com fio 6, vai ficar aproximadamente esse tamanho. Pode trabalhar com fio 8 e com fio 10. A cor, gente, cada um escolhe a cor que gostar. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o tamanho, tanto no comprimento quanto na largura e também o peso. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do grupo do Facebook. Se você quiser fazer parte do nosso grupo, é só clicar no link e sejam bem-vindos. Antes de iniciar o passo a passo, eu quero convidar você que está passando aqui no canal para se inscrever, deixar o seu joinha e ativar o sininho para receber as notificações. Então vamos para a nossa videoaula de hoje e espero que vocês gostem. Vou pegar o meu fio, fazer uma laçada inicial e vou trabalhar aqui 1, 2, 3, 4, 5, até eu completar 68 correntes. Trabalhei o meu cordão com 68 correntes, conto 1, 2, 3, 4, 5, dou uma voltinha na agulha, venho aqui na minha 5ª corrente e trabalho um ponto alto. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, conto 1, 2, vem na 3ª corrente, um ponto alto. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, conto 1, 2, vem na 3ª, um ponto alto. Então, eu vou trabalhando assim até eu completar 5 intervalos. Trabalhei 2, essa voltinha aqui não conta, vou trabalhar a minha parte oval aqui dentro. Vou trabalhar o restante e volto. Trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Um ponto para cada corrente até eu completar o meu grupo. Trabalhei 10 pontos altos e em seguida trabalho 5 intervalos. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, conto 1, 2, vem na 3ª, um ponto alto. Vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei 5 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos, um ponto para cada corrente de base até eu completar o meu grupo. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos, em seguida eu vou terminar aqui trabalhando 5 intervalos. Trabalhei aqui 5 intervalos, agora vou trabalhar aqui nesse final a mesma alcinha que eu fiz aqui, ó. Trabalho 4 correntes. Venho aqui nesse último ponto que eu finalizei e fecho com um ponto baixíssimo. Então, encerrei aqui a minha primeira volta. Vamos iniciar a volta número 2. Subo 2 correntes. E vou trabalhar em seguida um grupo com 13 pontos altos, onde tem intervalo. Eu trabalho 2 e um ponto sobre cada ponto de base, até eu completar o meu grupo. Trabalhei 13 pontos altos, trabalho 2 correntes e venho nesse grupo e vou repetir ele. Vou trabalhar, contando com esse ponto que eu acabei de fazer, 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 5 intervalos até chegar aqui.
Trabalhei 5 intervalos, contando com esse ponto, vou trabalhar um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 2 correntes. Venho aqui nesse ponto, trabalho um ponto alto, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 13 pontos altos, 2 pontos em cada espaço e um ponto sobre cada ponto de base. Trabalhei aqui 13 pontos altos, então ficou assim essa parte reta, olha só. Agora, vamos trabalhar dentro dessa alcinha aqui. Eu vou trabalhar aqui dentro 13 pontos altos. Esse é o meu primeiro, o segundo, então vou trabalhando assim até eu completar 13 pontos. Trabalhei aqui dentro dessa alcinha 13 pontos altos. Dá um jeitinho que cabe tudo aqui, tá, gente? O meu coube ficou 13 pontos altos aqui dentro. Agora, eu vou trabalhar nessa parte reta, esse mesmo grupo aqui, ó. Dou uma voltinha na agulha, venho em cima desse primeiro ponto da parte reta e trabalho um ponto alto para ele. Contando com esse ponto aqui, que já é o primeiro da parte reta, eu trabalho 13 pontos altos. Venho nesse espaço, trabalho 2 e um ponto sobre cada ponto de base até eu completar o meu grupo. Trabalhei aqui o meu grupo com 13 pontos, pode ver que esse mesmo grupo é esse daqui, ó, tá, gente? Agora, eu vou trabalhar esse grupo aqui, vou trabalhar aqui, esses intervalos, vou trabalhar aqui, esse grupo, a mesma coisa que eu fiz nessa parte reta do lado de cá, eu só virei aqui, ó, e tô fazendo a mesma coisa desse lado. Quando chegar aqui nessa parte oval, vou trabalhar com esse mesmo padrão, vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, deixei para fechar aqui junto com vocês, conto uma, venho na segunda corrente, fecho com um ponto baixíssimo. Então, encerrei aqui a volta número 2, agora vamos iniciar a volta número 3. Subo 4 correntes, fique à vontade, tá, gente? Se você quiser subir 5, tudo bem. Conto 1, 2, vem no terceiro, trabalho um ponto alto, vou precisar de um intervalo no início dessa volta. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 13 pontos altos. Trabalhei aqui 13 pontos altos, em seguida trabalho 3 intervalos, que são 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, conto 1, 2, venho no terceiro um ponto alto. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos, 2 nesse espaço e um ponto sobre esse ponto de base. Em seguida, trabalho 3 intervalos, 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, vou trabalhar 4 pontos altos. Trabalhei 4 pontos, em seguida trabalho 3 intervalos. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 13 pontos altos. Trabalhei 13 pontos altos e finalizei a minha parte reta trabalhando o último intervalo. Então, ficou assim a minha parte reta, olha só. Agora, vamos trabalhar aqui na parte oval. 2 correntes, eu trabalhei até em cima do último ponto da parte reta, tá, gente? Dou uma voltinha na agulha, pulo um de base, venho no próximo e trabalho 2 pontos altos. No mesmo ponto, tá, gente? 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo um de base, venho no próximo, trabalho 2 pontos altos no mesmo ponto. Eu vou precisar de 6 grupos aqui na minha parte oval. Trabalhei 2, vou trabalhar o restante e volto. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos, já trabalhei aqui 2 correntes. Dou uma voltinha na agulha, pulo um de base, venho no primeiro ponto da parte reta e trabalho um ponto alto.
Então, esse intervalo que criou é da parte oval e esse também. A parte reta é a partir desse ponto, igual aqui, ó. Agora, tudo que eu trabalhei nessa parte reta, eu vou repetir a mesma coisa desse lado. Vou fazer esse intervalo, vou fazer ele aqui, e em seguida o grupo. É na mesma direção, tá, gente? Faz o intervalo, na mesma direção faz o grupo. Aqui também faz os intervalos, a mesma coisa. E tudo que eu trabalhei aqui nessa parte oval, vou fazer a mesma coisa desse lado. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, voltei para fechar junto com vocês. Venho na primeira, na segunda corrente, fecho com ponto baixíssimo. Então, encerrei aqui a volta número 3. Vamos iniciar a volta número 4. Subo 4 correntes. No início dessa volta, vou precisar de 2 intervalos. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, conto 1, 2, vem no terceiro um ponto alto. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 13 pontos altos. Trabalhei 13 pontos altos, trabalho 2 correntes, trabalho um ponto alto aqui. Em seguida, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei aqui 4 pontos altos, ficou assim. Trabalho 2 correntes para me formar um intervalo. Vem nesse ponto, trabalho um ponto alto. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 2 correntes. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Em seguida, 2 correntes. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 13 pontos altos. Trabalhei 13 pontos altos e já finalizei a minha parte reta trabalhando os 2 últimos intervalos. Então, ficou assim a minha parte reta. Inicia com 2 intervalos e finaliza com 2 intervalos. Agora, vamos trabalhar na parte oval, 2 correntes. Vem nesse grupo, trabalho um ponto alto para o primeiro ponto. E 2 pontos no último ponto. Então, nessa volta, todos os grupos das 2 partes ovais, eu vou trabalhar nesse padrão. Trabalhei 3 pontos, 2 correntes para separar um grupo do outro, e vem no próximo grupo trabalhar com o mesmo padrão do primeiro. Então, eu vou continuar trabalhando a minha parte oval, tá, gente? E tudo que eu trabalhei aqui nessa parte reta, ó, é só estender a peça e olhar e fazer a mesma coisa na mesma direção. Se é 2 intervalos que tem aqui antes de entrar para a parte oval, trabalha os 2 aqui, ó, a partir do primeiro ponto da parte reta. É só estender a peça e olhar na mesma direção, tá, gente? Os grupos também. Então, tudo que eu fiz, estou fazendo aqui nessa parte oval, vou trabalhar a mesma coisa nessa outra aqui. Vou só repetir. O que eu fiz aqui, vou fazer aqui, e o que eu estou fazendo aqui, vou fazer do outro lado. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, já fechei aqui com um ponto baixíssimo. Agora, vamos iniciar a volta número 5. Subo 4 correntes. No início dessa volta, vou precisar de 6 intervalos. Esse é o meu primeiro dos 6. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contando com esse ponto, trabalho 4 pontos altos. Trabalhei 4 pontos. Em seguida, trabalho 2 intervalos. Trabalhei 2 intervalos, contando com esse ponto, vou repetir esse grupo aqui, com 10 pontos altos.
Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 2 intervalos. Trabalhei 2 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Em seguida, trabalho 6 intervalos, 2 correntes, conto 1, 2, vem no terceiro um ponto alto, vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos, então ficou assim a minha parte reta. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último 2, vou ficar com 4 pontos. Trabalhei 4 pontos altos. Trabalho 2 correntes para separar um grupo do outro e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei nesse primeiro. São 6 grupos, todos os 6 das 2 partes ovais eu trabalho nesse padrão. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta é só olhar e copiar a mesma coisa na mesma direção do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, já fechei aqui com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar a volta número 6, subo 4 correntes. No início dessa volta, eu vou precisar de 4 intervalos. Esse é meu primeiro dos 4. Trabalhei 4 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos. Trabalho 2 correntes. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Em seguida, trabalho 2 correntes. E venho aqui nesse grupo, vou trabalhar no total de 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos, trabalho 2 correntes e venho aqui trabalhar um grupo com 4 pontos altos. Em seguida, trabalho 2 correntes. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos, em seguida trabalho 4 intervalos. Trabalhei 4 intervalos, ficou assim a minha parte reta. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último 2. Trabalhei o meu grupo com 5 pontos altos, trabalho 2 correntes para separar um grupo do outro, e tudo que eu fiz no primeiro grupo, vou fazer nos outros. Todos eles eu vou trabalhar com o mesmo padrão, nas 2 partes ovais, todos os grupos. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou copiar a mesma coisa do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, vamos iniciar agora a volta número 7, subo 4 correntes. No início da volta número 7, também vou precisar de 4 intervalos. Esse é meu primeiro dos 4. Trabalhei 4 intervalos, em seguida vou repetir esse grupo com 7 pontos. Trabalhei 7 pontos altos, trabalho 2 correntes. A partir desse ponto, contando com ele, trabalho outro grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos altos, em seguida trabalho 3 intervalos. Trabalhei 3 intervalos, em seguida trabalho 2 grupos com 7 pontos. Esse é o primeiro ponto do primeiro grupo, trabalho ele, 2 correntes e trabalho o segundo grupo. Trabalhei aqui os 2 grupos com 7 pontos, separado com 2 correntes. Em seguida, trabalho 4 intervalos.
Trabalhei 4 intervalos, então ficou assim a minha parte reta. Em seguida, trabalho 2 correntes e vou trabalhar nesse grupo, um ponto para cada ponto de base, no último 2. Trabalhei o meu grupo, fiquei com 6 pontos altos. Trabalho 2 correntes para separar um grupo do outro e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei nesse primeiro. Todos os 6 grupos das 2 partes ovais eu trabalho nesse padrão. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou repetir a mesma coisa do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, vamos iniciar a volta número 8. Subo aqui 4 correntes. No início dessa volta, vou precisar de 7 intervalos. Esse é o meu primeiro dos 7. Trabalhei aqui 7 intervalos. Contando com esse ponto, eu trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos, em seguida trabalho 2 correntes para me formar um intervalo. A partir desse ponto, trabalho outro grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 7 intervalos, 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei 7 intervalos, ficou assim a minha parte reta. Em seguida, trabalho 2 correntes e vou trabalhar aqui na minha parte oval. Trabalho um ponto para cada ponto de base, no último eu trabalho 2. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, 2 correntes para separar um grupo do outro e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei nesse primeiro. Todos os grupos das 2 partes ovais eu trabalho nesse padrão. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, já fechei com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar agora a volta número 9. Subo 4 correntes. Na parte reta da volta número 9, é a mesma coisa da carreira que eu acabei de fazer. Eu vou só repetir esses intervalos, esse grupo, esse intervalo, esse grupo e esses intervalos. Então, vou fazer a minha parte reta e volto. Trabalhei a minha parte reta, eu só repeti o que eu fiz na carreira anterior, olha isso. Agora, vamos trabalhar na parte oval. Trabalho 2 correntes. Vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, vou deixar o último sem trabalhar. Trabalhei o meu grupo, fiquei com 6 pontos altos, trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o último de base, vem nesse espaço, um ponto alto, 2 correntes e vem no próximo grupo. Vou trabalhar o segundo grupo e o terceiro grupo com o mesmo padrão do primeiro. Quando for para fazer o quarto, o quinto e o sexto, eu volto. Trabalhei os 3 primeiros grupos, cheguei no quarto grupo, já trabalhei aqui 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o primeiro de base e vou trabalhar normal, 6 pontos altos. Esses 3 últimos grupos, eu pulo o primeiro ponto. Então, tudo que eu estou trabalhando aqui nessa parte oval, vou trabalhar na outra. E tudo que eu trabalhei na parte reta, eu só repeti o que eu fiz na carreira anterior, vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, fechei com um ponto baixíssimo. Em seguida, subo 4 correntes para iniciar a volta número 10. No início dessa volta, vou precisar de 8 intervalos. Esse é meu primeiro dos 8. Trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos. Em seguida, trabalho 2 grupos com 7 pontos altos, separado com 2 correntes.
Esse é meu primeiro ponto do primeiro grupo, trabalho ele, 2 correntes e trabalho o segundo grupo. Trabalhei 2 grupos com 7 pontos altos cada um, separado com 2 correntes. Em seguida, trabalho 8 intervalos. Os meus intervalos sempre são 2 correntes, 1 ponto alto, vou completar os meus e volto. Trabalhei aqui 8 intervalos, então ficou assim a minha parte reta. Em seguida, trabalho 2 correntes e venho para esse grupo aqui na parte oval, trabalho um ponto para cada ponto de base e vou deixar o último sem trabalhar. Trabalhei o meu grupo, fiquei com 5 pontos altos, trabalho 2 correntes, pulo o último de base, vem nesse espaço, um ponto alto, 2 correntes, vem nesse espaço, um ponto alto, 2 correntes e vou trabalhar no segundo grupo e no terceiro com o mesmo padrão que eu trabalhei o primeiro. Trabalhei os meus 3 primeiros grupos, cheguei aqui no quarto grupo, já trabalhei aqui 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o primeiro de base, vou trabalhar o meu grupo normal, um ponto para cada ponto de base, igual eu trabalhei os outros. A diferença é que os 3 últimos eu pulo o primeiro de base. Então, do mesmo jeito que eu trabalho numa parte oval, vou trabalhar na outra e tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Trabalhei toda essa volta, vamos iniciar agora a volta número 11, subo 4 correntes. No início dessa volta, vou precisar de 9 intervalos. Esse é o meu primeiro dos 9. Trabalhei 9 intervalos, em seguida trabalho 2 grupos com 4 pontos, trabalho um aqui, 2 correntes e o outro grupo aqui. Trabalhei os meus 2 grupos com 4 pontos altos cada um, separado com 2 correntes. Em seguida, trabalho 9 intervalos. Trabalhei 9 intervalos, então ficou assim a minha parte reta. Agora, vou trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base e vou deixar o último sem trabalhar. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos altos, trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o último ponto e venho nos espaços. Um ponto alto, 2 correntes, venho no próximo espaço, um ponto alto, 2 correntes, venho no próximo, um ponto alto, 2 correntes. Agora, vou trabalhar no segundo grupo e no terceiro com o mesmo padrão que eu trabalhei o primeiro. Trabalhei os meus 3 primeiros grupos, cheguei no quarto grupo, já trabalhei aqui 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o primeiro de base, vou trabalhar a partir do segundo. A mesma quantidade de ponto que os outros grupos recebeu. A diferença é que eu pulo o primeiro de base nesses 3 últimos. Trabalhei o meu grupo, 2 correntes, vou vir nos intervalos, um ponto alto. Então, vou trabalhando assim até chegar no 5º grupo, trabalho o 5º e o 6º nesse mesmo padrão. Do mesmo jeito que eu trabalho uma parte oval, trabalho a outra. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Trabalhei toda essa volta. Vou subir aqui 4 correntes para iniciar a volta número 12. No início dessa volta, vou precisar de 10 intervalos. Esse é o meu primeiro dos 10. Trabalhei aqui 10 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos, 2 nesse espaço e um ponto em cima desse ponto de base. Então, trabalhei aqui 4 pontos. Em seguida, trabalho 10 intervalos. Trabalhei 10 intervalos, ficou assim a minha parte reta. Agora, vou trabalhar na parte oval.
2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base e vou deixar o último sem trabalhar. Cada grupo desse vai receber 3 pontos altos. Trabalhei 3 pontos, 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o último e venho nos intervalos. Um ponto alto, 2 correntes, vem no próximo intervalo um ponto alto. Então, eu vou trabalhando assim até chegar no segundo grupo. Quando chegar no segundo e no terceiro, eu trabalho com esse mesmo padrão. Trabalhei os 3 primeiros grupos, cheguei no 4º grupo, já trabalhei aqui 2 correntes, pulo o primeiro de base e vou trabalhar a partir do segundo. Um ponto para cada ponto de base. Trabalhei aqui o meu grupo com 3 pontos altos, pulando o primeiro de base, 2 correntes e vou vir nos intervalos, trabalhar eles, até chegar no 5º grupo. Quando chegar no 5º e no 6º, eu trabalho com esse mesmo padrão. Então, do mesmo jeito, eu vou fazer na outra parte oval, tudo que eu trabalhei aqui nessa parte reta, vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Trabalhei toda essa volta, agora vamos iniciar a volta número 13, subo 4 correntes, eu vou trabalhar nessa volta, na parte reta, só intervalos, 2 correntes, um ponto alto. Então, vou trabalhando assim, até eu chegar na minha parte oval. Trabalhei toda a minha parte reta, fiquei com 21 intervalos. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto alto para o primeiro ponto, um ponto alto para o segundo ponto, fiquei com o grupo com 2 pontos altos. 2 correntes, pulo o último e vem nesse espaço um ponto alto. 2 correntes, vem no próximo espaço um ponto alto. Então, vou trabalhando assim até chegar no segundo grupo. Quando chegar no segundo grupo e no terceiro grupo, eu trabalho com esse mesmo padrão. Trabalhei os meus 3 primeiros grupos, cheguei no 4º grupo. Já trabalhei aqui 2 correntes, pulo o primeiro de base e vou trabalhar a partir do segundo. Então, eu trabalhei aqui no meu 4º grupo, 2 pontos altos. Continuo trabalhando, 2 correntes, um ponto alto. Então, vou trabalhando assim até eu chegar no 5º grupo. Quando eu chegar no 5º grupo, eu trabalho a mesma coisa que eu trabalhei aqui no 4º. Então, eu trabalho no 5º e no 6º. Vou trabalhar com o mesmo padrão do outro lado e tudo que eu trabalhei aqui nessa parte reta, só intervalos, vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Trabalhei toda essa volta, olha só como ficou. Fechei com ponto baixíssimo, agora vou cortar esse fio e vou amarrar outra cor de fio. Vou pegar o meu fio na cor rosa, fazer uma laçada inicial e vou vir no primeiro ponto da minha parte reta. Vou inserir a minha agulha e vou prender o meu fio com um ponto baixo. Essa volta que a gente está iniciando é a volta número 14. Já vou pegar essa pontinha, já vou arrematar, subo aqui 2 correntes para dar altura de um ponto alto para mim. E venho nesse espaço e trabalho 2 pontos altos. Venho nesse ponto de base e trabalho um ponto alto. Essa volta número 14 vai ser só de pontos altos. Aonde tem espaço, eu trabalho 2. E aonde tem pontos altos, eu trabalho um ponto para cada ponto de base. Tanto na parte reta, quanto na parte oval. Vou trabalhar toda essa volta nesse padrão, em seguida eu volto.
Trabalhei toda essa volta, só pontos altos, olha só como ficou. Está ficando maravilhoso. Já fechei aqui com o ponto baixíssimo, vamos iniciar a próxima volta. Subo aqui 2 correntes para dar altura de um ponto alto para mim. Em seguida, trabalho um grupo com 7 pontos altos, contando com essas correntes. Essa volta que a gente está iniciando agora é a volta número 15. Vou trabalhar aqui o meu grupo com 7 pontos altos. Trabalhei aqui 7 pontos, contando com as correntes. Trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha e conto 1, 2, vem no terceiro. Trabalho novamente a partir desse ponto, contando com ele um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei aqui o meu segundo grupo, então vou continuar trabalhando toda essa volta nesse padrão. 2 correntes, pulando 2 de base e trabalhando um grupo com 7 pontos altos, tanto na parte reta quanto na parte oval. Vou trabalhar toda essa volta. Se tiver alguma sobrinha de pontos ou faltar, sempre acontece, quando chegar aqui eu falo para vocês. Trabalhei toda essa volta, me faltou 3 pontos, tá, gente? Então, em 3 espacinhos desse, eu pulei, em vez de eu pular 2, eu pulei um só de base para dar certo aqui no final. Então, eu vim aqui onde eu iniciei, conto na primeira, na segunda corrente, fecho com um ponto baixíssimo. Venho para o próximo ponto com um ponto baixíssimo. Eu vou subir aqui a próxima volta em cima do segundo ponto. Subo 2 correntes, essa volta que a gente está iniciando é a volta número 16. Contando com essas correntes, vou trabalhar um grupo com 5 pontos altos. Sempre vou deixar nesses grupos o primeiro ponto sem trabalhar e o último ponto. Trabalhei aqui o meu grupo com 5 pontos altos, contando com as correntes. Trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha e venho nesse espaço e trabalho um ponto alto. Trabalho 2 correntes. Dou uma voltinha na agulha, venho no meu grupo, pulo o primeiro de base e vou trabalhar a partir do segundo. Sempre pulando o primeiro ponto de base e o último ponto. E em cima de cada grupo eu trabalho 5 pontos altos. Trabalhei aqui o meu grupo com 5 pontos altos, então essa volta vai ser toda nesse padrão, olha só. Tanto na parte reta quanto na parte oval, tá, gente? Então, eu trabalho aqui 2 correntes, dou uma voltinha na agulha e venho nesse espaço, um ponto alto. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo um de base, venho no próximo e trabalho tudo de novo. Igual eu trabalhei nesses 2 grupos aqui. Vou trabalhar toda essa volta nesse padrão, aí em seguida eu volto. Trabalhei toda essa volta, deixei para fechar aqui junto com vocês. Venho na primeira, na segunda corrente e fecho com um ponto baixíssimo. Venho para o próximo ponto com um ponto baixíssimo. Em seguida, subo 2 correntes para dar altura de um ponto alto para mim. Essa volta que a gente está iniciando agora é a volta número 17. Venho no próximo ponto, um ponto alto. Vocês viram que eu subi as correntes no segundo ponto. Vou deixar o primeiro sem trabalhar e o último. Trabalhei aqui um grupo com 3 pontos altos. Trabalho 2 correntes. Dou uma voltinha na agulha e venho nesse ponto aqui sozinho. E trabalho 3 pontos altos em cima dele, no mesmo ponto. Trabalhei aqui 3 pontos altos, trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha e venho no grupo, pulo o primeiro e vou trabalhar a partir do segundo.
um grupo com 3 pontos altos, um ponto para cada ponto de base. Trabalhei aqui o meu grupo, trabalho 2 correntes, vem nesse ponto sozinho, trabalho 3 pontos altos em cima dele. Então, toda vez que eu chegar nesse ponto sozinho, eu trabalho 3 pontos altos nele. Trabalhei aqui 3 pontos, trabalho 2 correntes e venho no grupo novamente, pulo o primeiro e trabalho um grupo com 3 pontos altos a partir do segundo ponto. Então, vou trabalhar a minha volta toda nesse padrão. Em seguida, eu volto. Trabalhei toda essa volta, deixei para fechar aqui junto com vocês. Venho na primeira, na segunda corrente e fecho com um ponto baixíssimo. Venho para esse ponto do meio com um ponto baixo para iniciar a última volta, que é a volta número 18. Dou uma voltinha na agulha e venho aqui, ó, nesse primeiro ponto e trabalho um ponto alto, 3 correntes e venho aqui, pego essas 2 alças e faço um pico. Venho no próximo ponto, nesse ponto do meio, aquele grupinho, ó, venho nesse ponto do meio, trabalho um ponto alto, 3 correntes e venho aqui, pego essas 2 alças e faço um pico. Venho no mesmo ponto, no ponto do meio, só nesse ponto do meio que eu trabalho 3 pontos. Trabalho um ponto alto, 3 correntes, pego essas 2 alças e faço um pico. Venho no mesmo ponto, que é o ponto do meio, e trabalho o terceiro ponto aqui dentro. Trabalho um ponto alto, trabalho 4 correntes, pego essas 2 alças e faço um pico. Dou uma voltinha na agulha e venho nesse último ponto. Trabalho um ponto alto. Então, vai ficar assim, ó. Vou ficar com 1, 2, 3, 4, picou. Vem nesse grupo, onde a gente estava diminuindo, e vem no ponto do meio e prendo com um ponto baixo. Olha só. Dou uma voltinha na agulha e venho naqueles 3 pontos que a gente trabalhou junto, ó. Trabalho um ponto alto para o primeiro ponto. Eu vou repetir tudo que eu fiz nesse primeiro leque aqui, ó. Trabalho 3 correntes, pego essas 2 alças e vou fazer aqui um pico. Dou uma voltinha na agulha e venho nesse ponto do meio. Só que dentro eu trabalho 3 pontos altos. Trabalho um ponto alto, 3 correntes para mim trabalhar um picô. Dou uma voltinha na agulha e volto no mesmo ponto. Trabalho mais um ponto alto. 3 correntes para me fazer um picô. Pego essas 2 alças. Faço um picô. Dou uma voltinha na agulha e venho no mesmo ponto. E trabalho um ponto alto. 3 correntes. Pego essas 2 alcinhas aqui para me fazer um picô. Dou uma voltinha na agulha e venho no último ponto. Trabalho um ponto alto. Depois que eu trabalhei ele, eu venho aqui no terceiro, nesse ponto do meio. São 3 pontos, conto um, venho do meio. No segundo ponto, aliás. E fecho com um ponto baixo. Então, eu vou trabalhar toda essa volta nesse padrão. Quando eu terminar, vou passar a mão e vou puxar, tá, gente? Leque por leque, para ele ficar bem estendido. Então, vou trabalhar toda essa volta nesse padrão. Em seguida, eu volto. Já vou voltar com a minha peça pronta, tá, gente? Quando eu terminar de trabalhar aqui, vou prender com um ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio, vou arrematar e já vou vir com a minha peça estendida. Trabalhei toda essa volta, cortei o meu fio e já arrematei, olha isso, gente.
Que grandioso que ficou esse trabalho, muito lindo. Olha isso, olha esse bico, que grandioso que ficou. Muito lindo. Bom, meus amores, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.